Nas aulas passadas, nós aprendemos sobre os processos marcovianos, e no caso de um processo marcoviano de tempo discreto, ou seja, o intervalo de tempo é igualmente espaçado e a cada passo ocorre uma transição, nós vimos que para um processo marcoviano, ou seja, para uma cadeia de Markov, nós temos que o estado do sistema, o estado seria J, no tempo n mais 1, depende apenas de onde o processo estava no tempo n, ou seja, a probabilidade de eu estar no estado J no tempo n mais 1 depende apenas de onde eu estava no tempo n, e independe de tudo que aconteceu antes. Então, o estado n mais 1 não depende do estado n menos 2, n menos 3 até 0, depende apenas de onde eu estava no estado n. E nós vimos também que essa cadeia pode ser representada por um grafo, na verdade é uma matriz. Então essa matriz, as linhas representam os estados, e cada elemento da linha representa a transição entre os estados. Então, por exemplo, 0.2 é a transição do estado 0 para ele mesmo, 0.3 é a probabilidade de eu sair do estado 0 e ir para o estado 1, então a gente tem esse valor aqui. E aí o que acontece? Uma saída desse processo é uma sequência de estados que eu estou visitando. Então, uma saída, por exemplo, possível seria 0, 1, 2, 2, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 1, 1 e assim sucessivamente. Então, quer dizer, de acordo com essa cadeia de Markov, eu vou ter uma sequência de estados e a ocorrência dessa sequência de estados depende dessas probabilidades. Então, por exemplo, se eu estiver no estado 1, por exemplo, muito provavelmente o próximo passo que eu vou dar vai ser para o estado 1 mesmo, porque a chance é 0.7 e vai ter uma chance baixa de eu ter o valor 1 seguido pelo valor 2. Então é esperado que eu fique várias vezes no estado 1, depois eu vá para o estado 2 ou estado 3. E eu nunca vou ter a sequência 1, 0, porque eu não tenho como sair do estado 1 e ir para o estado 0. Então isso aqui define uma cadeia de Markov, e essa cadeia de Markov ela é fundamental em diversas áreas, desde modelagem, por exemplo, de caminhadas aleatórias em grafos, ou até mesmo modelagem de interações genéticas entre diferentes genes. E hoje nós vamos continuar estudando essa cadeia e vamos analisar um caso específico dessas cadeias em que não há estados absorventes. Na verdade, são cadeias Markovs que são chamadas ergódicas, que são cadeias em que eu posso sair de um estado e chegar a qualquer outro estado e voltar para esse estado que eu comecei. Então hoje a gente vai estudar essa cadeia e a gente vai ver que as cadeias ergódicas são as mais importantes no estudo de cadeias de Markov. Na aula passada nós vimos que os estados podem ser classificados de acordo com as visitas que eu faço a esses estados. Então, por exemplo, eu posso ter estados que são transientes, que são estados que eu visito uma vez e eu nunca mais visito novamente. Então, por exemplo, o estado 3, se eu sair desse estado, eu vou para o estado 1 ou eu vou para o estado 5 e eu nunca mais volto para o estado 3. O estado 4, se eu sair desse estado para o estado 5 ou para o estado 2, eu nunca mais volto para o estado 4, enquanto que, por exemplo, se eu atingir o estado 1 ou o estado 2, eu vou ficar transicionando dentro desses dois estados e eu nunca mais saio desse loop. Então, eles são chamados estados recorrentes. Um tipo específico de estado recorrente é o estado absorvente. Por quê? Porque é um estado que, quando eu chego nesse estado, eu nunca mais saio. Então, a probabilidade de eu ficar nesse estado 5, por exemplo, é 1, então eu não tenho nenhuma chance de sair desse estado. Então, isso é chamado estado absorvente. E aí, de acordo com essas classes de estados, nós vamos ver que nós podemos tratar essa cadeia de maneira diferente. Então, por exemplo, o que a gente viu nas últimas aulas foi a análise do primeiro passo, e nós aprendemos a calcular diversas quantidades para esses estados absorventes, ou seja, cadeias de Markov com estados absorventes. Uma quantidade importante era a probabilidade de absorção no estado K, dado que o processo começou no estado I, ou seja, a probabilidade, T é o tempo de absorção, é a probabilidade de eu ser absorvido em K, dado que x era igual a I. Então a gente aprendeu a calcular essa probabilidade. Então, por exemplo, dado que eu estou no estado 1, qual é a probabilidade de eu ser absorvido no estado 0 e qual é a probabilidade de eu ser absorvido no estado 2? Ou, dado que eu estou no estado 1, ser absorvido em 0 ou 3. Então a gente aprendeu a calcular essas probabilidades e a gente aprendeu a calcular também o tempo até a absorção. Ou seja, dado que eu estou no estado 1, quanto tempo eu levo para atingir, em média, um estado absorvente, por exemplo, o estado 0 ou o estado 3. Então a gente aprendeu a calcular essas quantidades
E hoje nós vamos estudar os casos em que nós temos cadeias sem estados absorventes. Então, são os tipos especiais de cadeias de Markov. Então, dado que nós vimos que alguns estados podem ser transientes ou recorrentes, nós podemos criar as classes, definir o que são as classes de estados. Então, vamos lá. Então, vamos definir. Um estado J é acessível pelo estado I se P e J é maior que zero para algum N maior que zero. O que é o P e J de N? A gente viu que o P e J de N ele é simplesmente a probabilidade de eu sair do estado I, chegar no estado J seguindo N passos. Então, na verdade, a gente viu que isso aqui era uma probabilidade, e aí a gente viu que ela pode ser obtida basicamente fazendo a multiplicação da matriz N vezes por ela mesma. Então, a gente multiplicava P várias vezes por ela mesma, N vezes, e cada elemento IJ dessa matriz, Pn, me dá a probabilidade de eu sair do estado I, chegar no estado J, seguindo uma caminhada de comprimento N. Então, quer dizer, se tiver pelo menos uma dessas entradas dessa matriz for maior que zero, isso indica o quê? Indica que eu vou sair de I e vou chegar em J em algum momento, para algum N. Então, eu vou chegar de alguma forma. Então, quer dizer, se eu consigo sair de I e chegar em J seguindo uma caminhada nesse grafo aqui, então eu vou falar que o estado J é acessível pelo estado I. Então, essa é uma definição. E assumimos também que o estado é acessível a si próprio, certo? Então, é apenas uma definição para a gente depois poder calcular. Definição. Dois estados que são acessíveis um ao outro são ditos comunicantes. Então, a gente representa dessa forma aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, vejam, nessa cadeia aqui, eu posso sair do estado 1, ir para o estado 3, e do estado 3 eu volto para o 1. Então, a gente pode falar que o 1 ele se comunica com o estado 3. Então, o 1 é acessível pelo 3 e o 3 é acessível pelo 1. Mas notem, o 1, se eu sair do estado 1, chegar no estado 3, ir para o estado 5, eu não consigo voltar. Então, na verdade, o estado 1 ele não se comunica com o estado 5. Por quê? Porque o 5 é acessível pelo estado 1, mas o estado 1 não é acessível pelo estado 5. Então, o que acontece é, essa questão de comunicação é, eu saio de I, chego em J, saio de J e chego em I. Então tem que ser nos dois lados, ou seja, é uma via dupla. Além disso, se I se comunica com J, então J se comunica com I, porque a gente acabou de ver, né? Se I se comunica com 3, então 3 se comunica com 1, e eu posso trocar simplesmente a ordem. Se I se comunica com J e J se comunica com K, então I se comunica com K. Isso também faz sentido, porque vejam, ó, 2 se comunica com 3, porque vejam, 2 se comunica com 1, se comunica com 3. E o 1 se comunica com 3. Então, logicamente, que o 1 se comunica com 2. Então, seria assim, né? O I se comunica com certo J. Então, vamos colocar assim. E o J se comunica com certo K. Então, quer dizer, se eu sair do I, eu posso chegar em K e eu posso voltar. Então, essa transitividade vale. Estados que se comunicam formam classes. Então, essa é a definição. Então, se eu tiver o par de estados que se comunicam formam classes. Então, por exemplo, o estado 1 se comunica com o estado 3. Então, eles estão na mesma classe. O 1 se comunica com 2? Sim, então está na mesma classe. O 1 se comunica com o 4? Vejam, não, porque eu não consigo sair do 4 e ir para o estado 2. Então, o 4 é uma classe 2. Vou chamar isso de classe 1. Classe 1, classe 1, classe 1. O 5 também. O 5 não se comunica com ninguém. O 5, então, seria a classe 3. Então, veja que eu tenho 3 classes para essa cadeia de Markov. Então, uma classe é definida pelo conjunto de estados que se comunicam. Considerando, então, um exemplo, nós temos que, claramente, alguns estados não se comunicam com ninguém. Então, por exemplo, o estado 7, a gente pode ver que se eu entrar no estado 7, eu não consigo sair desse estado, então ele é um estado que define uma classe por si só. O estado 4, se eu sair do estado 4, eu vou para o estado 2 ou 5, eu não consigo voltar para o estado 4, ou seja, ele não se comunica com ninguém. Então definimos uma segunda classe. O estado 1 se comunica com o 2, porque a gente pode ver que 1 e o 2, do 1 eu vou para o 2 e do 2 eu vou para o 1. 1 se comunica com o 3, então do 1 eu vou para o 3 e o 3 eu volto para o 1. Então esses aqui já definem uma terceira classe.
Então notem que eu não preciso verificar o 3 com o 2. Por quê? Porque se o 1 se comunica com o 2, pela transitividade, então o 3 se comunica com o 2. Então isso define uma nova classe, o 5 se comunica com o 6 e o 6 se comunica com o 5. Então aqui definimos a quarta classe. Então, para verificar se os estados estão na mesma classe, basta verificar quem se comunica com quem, e se dois estados se comunicam e um terceiro estado se comunicam com ele, então, por exemplo, 1 comunica com 3. Então, qualquer um se comunicar com 1 também se comunica com 3. Então, a gente precisa definir apenas para os pares, não precisa olhar todo mundo. Então, aqui nós temos a classe 1 é definida pelo estado 7, a classe 2 é definida pelo estado 4, a classe 3 é definida pelos estados 1, 2 e 3, e a classe 4 é definida pelos estados 5 e 6. Outra definição importante, então, uma cadeia de Markov com uma única classe. Então, se eu tiver uma única classe, ela é dita irredutível. Ela é redutível por quê? Porque ela não pode ser reduzida a classes. Então, ela é irredutível. Então, nesse caso aqui, notem, do 1, o 1 se comunica com o 3. Então, do 1 eu vou para o 3. O 1 se comunica com o 2. E o 1 se comunica com o 4, porque eu posso sair do 1 e para o 2, do 4, 3 e volto para o 1. Então, na verdade, o 1 se comunica com todos. Então, no fundo, nós temos apenas uma classe, então essa aqui é uma cadeia irredutível. Então, existe apenas uma classe que engloba todos os estados da cadeia. Nesse outro exemplo aqui, então vamos lá, a gente tem os estados 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. Vamos montar aqui a cadeia. Então, 0, 1 e 2. O 0 ele transiciona para ele mesmo com chance meio, e ele se transiciona para o 1 com chance meio. O 1 se transiciona para o 0 com chance meio. O 1 se transiciona para ele mesmo com chance 1/4. E ele transiciona para o 2 com chance 1/4. E o 2 se transiciona para o 1 com chance 1/3. E ele fica no 2 com chance 2/3. Então veja, do 0 eu posso chegar no 1. Posso chegar no 2, do 2 eu chego no 1, chego no 0, então novamente a gente tem apenas uma classe, ou seja, todos os estados se comunicam entre si, então essa cadeia é chamada irredutível. Podemos ainda definir a classificação dos estados de uma maneira mais formal, então vamos usar a seguinte definição: a probabilidade de passagem pela primeira vez pelo estado J após n passos, dado que x0 é igual a i, então eu vou escrever como sendo Fij de n, o que ela é? Ela é a probabilidade de que, dado que eu comecei no estado x0 igual a i, é a chance de eu chegar no estado j somente no passo n. Ou seja, eu vou andar de 1 até n menos 1 e eu não vou passar por j. Então é a probabilidade do j ser visitado pela primeira vez no passo n. Então notem que ele é diferente do PJ de n. Quem que é o PJ de n? É a chance de eu sair no estado i e chegar no estado J depois de n passos. Então, isso aqui é o PJ de n, basta multiplicar a matriz por ela mesma n vezes. E por que não é a mesma coisa? Porque nesse caso aqui, ó, a cadeia tem memória. Por quê? Porque quando eu vou fazer essa caminhada, eu coloquei restrições, então essas restrições não podem ser ignoradas, enquanto que aqui não. Aqui, por que essa chance fala? É a chance de sair de I e chegar em J, mas o J pode ser visitado no meio do caminho, não é essa restrição. Então aqui é uma coisa bem restrita. Ou seja, Fij de n é a probabilidade de eu sair do estado I e visitar o estado J pela primeira vez no passo n. Bom, vamos definir aqui essa distribuição acumulada. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou acumulando essas probabilidades, então eu vou somar de m igual a 1 até n, ou seja, eu vou somar todas essas probabilidades, então eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a chance de sair de I e chegar em J em um passo, pela primeira vez. Chance de sair de I e chegar em J pela primeira vez com 2 passos, e assim sucessivamente. Então o que eu posso fazer? Se eu fizer o n para o infinito, e se eu somar todos esses termos, se essa soma for 1, o que vai dizer? Vai dizer o seguinte, vai dizer que eu vou visitar o estado J, dado que eu comecei no estado I em algum momento. Então eu vou entrar, isso é com certeza, isso vai acontecer. Se essa probabilidade for menor do que 1, então isso não é certo. Então não é certo que a cadeia entrará no estado J, dado que x0 é igual a i. Então, por exemplo, se eu definir agora o Fii de n, quem que ele vai ser? É a probabilidade de eu sair do estado I e voltar para o estado I depois de n passos, pela primeira vez.
Então vejam, ele mede a probabilidade de retorno até o estado I. Então, no fundo, nós podemos usar a seguinte definição. Então, um estado I em uma cadeia de Markov, ele vai ser o quê? Então, a partir disso aqui, eu vou definir como sendo recorrente ou transiente. O que quer dizer recorrente? Quer dizer o seguinte, se eu sair desse estado, eu vou voltar nele em algum momento. Então, quer dizer, essa probabilidade que eu vou acumular, que é essa soma aqui de todos esses F e Is para todos os N's possíveis, vai ser 1. Só para ficar um pouco mais claro, se eu quiser calcular, por exemplo, qual é o F11 de 1, quanto que vai ser? Vejam, é a chance de eu visitar o estado 1 em um passo pela primeira vez. Isso aqui vai ser 0. Se eu calcular o F11 de 2, o que vai acontecer aqui? Ó? Se eu der 2 passos, eu visito o estado 1 pela primeira vez. Eu não tenho outra opção, porque do estado 1 eu só posso ir para o estado 2 e volto para o estado 1. Então, com 2 passos, com certeza eu vou voltar para o estado 1. Então, essa chance é 1. E todas as outras de 3, por exemplo, vai ser 0. Por quê? Porque 3 passos seria 1, 2 e 3. E 4 também vai ser 0 porque eu já passei a primeira vez. Então, a chance de eu visitar o estado 1 depois de 4 passos é 0. Então, no fundo, para todos os outros vai ser 0. Então, se eu somar todos esses termos aqui, o somatório do F11 de m igual a 1 até infinito, isso aqui vai ser igual a 1. E para o estado 3, se eu assumir que essas probabilidades são todas iguais, então seria o quê? Ele fica no estado 3 ou ele vai para o 2. Então, que seria meio, aqui seria meio. Então, eu vou ter que o F33 de 1 é meio, que é a chance de eu visitar o estado 3 pela primeira vez, e todos os outros vão ser 0. Então, de 2 vai ser 0, todos os outros vão ser 0, então essa soma aqui do F33 de m igual a 1 até infinito, vai ser igual a meio, que é menor que 1. Então, logo, esse aqui é um estado transiente. Esse caso aqui do 4, ele é exatamente igual a 1 e o 2, então também ele é recorrente. Então, dessa forma, a gente pode definir de uma maneira mais formal o que é recorrência e o que é transiência. Agora que definimos formalmente o que é recorrência e o que é transiência, então vamos considerar o seguinte teorema. Se I se comunica com J, e se I é recorrente, então J também é recorrente. Então notem, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, quer dizer que recorrência é uma propriedade da classe. Por quê? Porque se o I se comunica com J, vejam, 1 se comunica com o 0. Então o que acontece? Se eu sair do 1, eu consigo chegar em 0 e eu consigo voltar. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que se esse 1 for recorrente, então o 0 também vai ser recorrente, porque assim como do 1 eu chego em 0 e volto para o 1, do 0 também eu chego em 1 e volto para o 0. Então, na verdade, essa recorrência acaba sendo uma propriedade da classe. Então veja também que o nó 4, aqui o estado 4, ele não é recorrente. Por quê? Porque se eu sair desse estado 4, eu vou para o estado 1 ou para o estado 0. Então isso aqui eu defino uma classe como sendo o estado 4. 1 se comunica com o 0, então isso aqui acaba sendo outra classe. E aqui é a mesma coisa, o 2 se comunica com o 3, porque do 2 eu chego no 3 e do 3 eu chego no 2. Então isso aqui seria a terceira classe. Então notem que recorrência e transiência, na verdade, são propriedades da classe, e se nós tivermos uma cadeia irredutível, ou seja, uma cadeia em que nós temos apenas uma classe, todos os estados são recorrentes. Por quê? Porque se eu tiver uma cadeia irredutível, eu saio de um nó e chego em qualquer outro. Então, nesse caso, por exemplo, nós temos aqui uma cadeia que é irredutível. Ou seja, eu posso sair do estado 1, vou para o estado 2, vou para o estado 3, e eu posso ficar circulando aqui. Então, na verdade, só tem uma classe. Como só tem uma classe, então todos os estados são recorrentes. E isso é uma propriedade fundamental que a gente vai ver que ela é necessária para a gente calcular a distribuição estacionária de uma cadeia de Markov. Antes de definirmos a distribuição estacionária, vamos definir o que é o período de um estado, ou seja, vamos definir o período de uma cadeia de Markov. O período é definido da seguinte maneira: o período do estado I nada mais é que o máximo divisor comum para todos os n's onde P e I é maior que zero. Então vamos ver um exemplo que vai ficar mais claro. Então notem o seguinte, vamos calcular o período do estado 0. Vejam, eu não tenho uma conexão para ele mesmo, então eu vou ter que o P00 é igual a zero, ou seja, não tem como eu chegar no estado 0 em um passo. Da mesma forma, se eu der 2 passos,
eu vou chegar no estado 2. Eu não tenho como chegar no estado 0 depois de 2 passos. Se eu der 3 passos, eu dou 1, 2 e 3. Também não consigo chegar. Então, P00 de 3 também é igual a 0. Se eu der agora 4 passos, 1, 2, 3, 4. Então, vejam, 1 vezes 1 vezes 1 vezes meio. Então, agora eu consigo. Então, seria P00 de 4 é igual a meio. Se eu der 5 passos, novamente, vejam, 1, 2, 3, 4, não consigo, 4 e 5 também não consigo. Então, P00 de 5 também é igual a 0. Se eu der 6 passos, vamos ver o que acontece. 6 passos seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu consigo chegar em 0. Então, seria quanto? Seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes meio vezes 1 e vezes meio. Então, seria o quarto. Se eu der 7 passos, eu também não consigo. Por quê? Porque, de novo, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não cheguei. Mas em 8 eu consigo. Quanto é que seria 8? Seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes meio vezes 1 vezes meio vezes 1 e vezes meio. Então, seria 1/8. Ou seja, então, quanto que seria o período do estado 0? Seria o máximo divisor comum dentre os n's. Quais seriam os n's? Seria 2, quer dizer, seria 4, que é o primeiro n, onde P00 é diferente de 0, seria o 6 e seria o 8. Então, seria o MDC entre 4, 6 e 8. Isso aqui é simplesmente 2. Ou seja, o máximo divisor comum dentre essa sequência de números, 4, 6 e 8, é o valor 2, porque 4 divide por 2, 6 divide por 2 e 8 divide por 2. Além disso, notem o seguinte, se I se comunica com J, ou seja, se eles são comunicantes, então o período de I é período de J, porque é esperado, né? Porque se eu estiver no estado 2, eu vou voltar para o estado 2, depois de 3 passos, e aqui a gente vê para todos eles. Então, na verdade, o período também é uma propriedade da classe. Ou seja, se nós tivermos uma cadeia de Markov irredutível, então nós temos que todo mundo se comunica com todo mundo. Se todo mundo se comunica com todo mundo, então nós temos um período igual para todos os estados da cadeia de Markov, porque nós temos apenas uma classe. Então, período também é uma propriedade da classe. Então, a gente pode ter a segunda definição. Uma cadeia de Markov é aperiódica se todos os seus estados possuem período d igual a 1. Ou seja, se eu tiver uma cadeia irredutível, ou seja, todos os estados estão na mesma classe, e um desses estados tem período igual a 1, então essa cadeia é aperiódica porque todos os estados têm período igual a 1. A gente viu que período é uma propriedade da classe. Além disso, notem que se P e I é maior que 0, então eu tenho que D de I é igual a 1. Por quê? Porque a gente viu o seguinte, a gente viu que o DI ele é o MDC de todos os n's onde o P de N de II é maior que 0. Então veja, se eu tiver, por exemplo, uma cadeia muito simples aqui, então vamos supor que a gente tem 3 estados. Vamos supor que todo mundo se comunica com todo mundo, vai e volta, e um desses estados I, ele tem uma conexão para ele mesmo, ou seja, o PII é maior que 0. Nesse caso, quais seriam os valores onde o n seria maior que 0? Então seria para n igual a 1, porque eu daria um passo, eu poderia dar um passo para 2 também, porque eu daria um passo para cá, iria para lá e poderia voltar, então seria 13, ou seja, teria vários n's que eu poderia conseguir esse PII maior que 0. Então seria 1, provavelmente seria 2, assim vai. Ou seja, nesse caso, o máximo divisor comum para todos esses valores, vamos supor que fosse, por exemplo, nesse caso seria 1 seria, 2 seria, então seria 1, 2 seria, 3 seria. Então seria 1, 2, 3, 4 e todos os outros. E o máximo divisor comum para essa sequência aqui é 1. Por quê? Porque todos esses números, o único número que divide todos esses números aqui é o valor 1. Por exemplo, 2 não pode porque 3 não divide por 2. 3 também não porque 4 não divide por 3. E assim sucessivamente. Então, se a gente tiver ao menos um dos elementos dessa cadeia com PII maior que 0, então o período de I é igual a 1. Se a cadeia for irredutível, então toda a cadeia tem período igual a 1. Então, o corolário é o seguinte, se uma cadeia é irredutível,
Então todos os seus estados têm o mesmo período, porque período é uma propriedade da classe. Então a gente pode chegar na seguinte definição: uma cadeia de Markov irredutível, ou seja, que possui apenas uma classe, e aperiódica, ou seja, o período de I é igual a 1 para qualquer I nessa cadeia, é dita ergódica. Uma cadeia ergódica, então, quando a gente vê esse termo, indica que a cadeia ela é irredutível, ou seja, I se comunica com J, onde I e J são os estados dessa cadeia, todos os estados se comunicam, e ela é aperiódica, ou seja, todos os estados têm período D igual a 1. Então, numa cadeia ergódica, nós podemos calcular a distribuição de probabilidade estacionária da cadeia de Markov. Então agora a gente pode enunciar o seguinte teorema. Então, em uma cadeia de Markov irredutível e aperiódica, ou seja, apenas uma classe, período igual a 1, com estados j igual a 1 até infinito, então o limite de p e j de n, ou seja, a probabilidade de eu sair de I, chega em j depois de um número infinito de passos, a gente vai chamar de πj, nada mais é que um somatório de πi, p e j, onde esse πi, a somatória de todos eles tem que ser igual a 1. Então a gente vai definir que esse πi, ele nada mais é que o limite, quando n vai para o infinito, da probabilidade de xn ser igual a I. Ou seja, notem que não depende de x0. Então a gente vai ver que, no fundo, quando n vai para o infinito, é como se a memória é como se o processo perdesse memória com relação a x0. Ou seja, não importa de onde ele saiu, eu só simplesmente vou calcular a chance de chegar naquele estado, independentemente de onde eu comecei. E a gente pode definir o seguinte: o conjunto π de igual a zero até infinito é chamado de distribuição estacionária de probabilidade da cadeia de Markov. Então, demonstrando esse teorema, a gente pode escrever que a probabilidade de x n mais 1 ser igual a j, ou seja, é a chance de eu chegar no estado j depois de n mais 1 passos, independentemente de onde eu comecei, eu posso usar aqui a lei da probabilidade total. Como é que seria isso? Seria o somatório de i igual a zero até infinito de quem? Bom, a gente viu pela lei da probabilidade total que eu podia escrever o P de A como sendo um somatório sobre I de P de A dado BI, P de BI. Ou seja, para eu chegar no estado J no passo n mais 1, então no passo n, eu posso estar em qualquer outro estado da cadeia de Markov. Então vamos colocar então, é a probabilidade de x de n mais 1 ser igual a j, dado que xn é igual a i, vezes a probabilidade de eu estar nesse estado n igual a i. Ou seja, podemos escrever que é um somatório de i igual a zero até infinito, de quem? Vejam, aqui eu estou no estado i e vou para o estado j em um passo. Então, no fundo, esse primeiro termo aqui é o πj vezes a probabilidade de xn ser igual a i. Agora vamos tomar um limite quando n for para o infinito. Então, tomando o limite, quando n vai para o infinito, da probabilidade de xn mais 1 ser igual a j é igual ao limite, quando n vai para o infinito, do somatório de i igual a zero até infinito, de p e j vezes a probabilidade de xn ser igual a i. Ou seja, aqui eu defini o πi como sendo o limite de n vai para o infinito da probabilidade de xn ser igual a i. Então esse termo aqui, na verdade, ele vai ser quem? Se eu colocar n ou n mais 1 não faz diferença. Então quando n vai para o infinito, isso aqui vai ser simplesmente o nosso πj. Então πj ele vai ser quem? Vai ser um somatório de i igual a zero até infinito, e esse xn, quando n vai para o infinito, vai ser o nosso πi vezes πj. Então aqui a gente demonstra então, essa primeira parte, e a segunda parte era definida pelo fato de que o πi é uma distribuição de probabilidade, ou seja, a gente viu que se eu tiver que o x é uma variável aleatória, então p de x é igual a x tem que ser maior ou igual que zero, na verdade tem que estar entre 0 e 1, e o somatório sobre todos os valores de x tem que ser igual a 1. Então esse πi é uma distribuição de probabilidade, e agora vamos ver como calcular essa distribuição de probabilidade estacionária para um exemplo. Nesse exemplo nós temos então uma cadeia de Markov, e a primeira pergunta é: essa cadeia é irredutível? Bom, se a gente sair do estado 1, a gente vai para o estado 2 e volta para o estado 1, então implica que o estado 1 se comunica com o estado 2. Do estado 1 eu vou para o 3 e posso voltar para o 3, então o 1 se comunica com o 3. Então, obviamente que o 2 se comunica com o 3 pelaquela regra de transitividade, mas a gente pode ver também que do 2 eu chego no 3 e do 3 eu chego no 2. Então,
Se todos se comunicam, nós temos apenas uma classe, então ela é irredutível. Então, sim. É aperiódica? Vejam, a gente viu que o período ela é uma propriedade da classe. Então, a gente vai ter que o período de todos os estados vão ser o mesmo. E aí a gente nota o seguinte, para o estado 1, eu tenho uma conexão com ele mesmo. Então, a gente tem que o P11 é 1/4, que é maior que zero. Então, na hora que eu calcular aqui o período do estado 1, ele vai ser quem? Ele vai ser o máximo divisor comum, e aí vai aparecer o valor 1 e outros valores. Como apareceu o valor 1, esse máximo divisor comum vai ser 1, então o período é igual a 1. Então, como o período é uma propriedade da classe, nós temos que essa cadeia aqui de Markov vai ter período 1. Então, ela é periódica? Sim. E agora, o terceiro item, encontra a distribuição estacionária. Então, para isso, vamos escrever primeiro quem é a matriz de probabilidade de transição. Então, a gente tem 3 estados. Então, 1, 2 e 3. A chance de eu sair do estado 1 e ir para o estado 1 é 1/4. De eu ir para o estado 2 é meio, para o estado 3 é 1/4. Do estado 2 eu vou para o estado 1 com chance 1/3, não fico no estado 2, e a chance para o estado 3 é 2/3. Do estado 3 eu vou com chance meio para o estado 1, para o estado 2 eu não tenho conexão, então a gente pode ver que a gente não tem uma conexão do 3 para o 2, e do 3 para o 3 a chance é meio. Então agora se a gente escrever então as nossas equações, então a gente viu que o πj ele nada mais era que um somatório de igual a 1 até 3 de quem? De πi vezes πij. Então se a gente escrever aqui, então eu vou ter que o P1, quem que ele é? Então P1 seria π1, P11 mais P2, P21 mais P3, P31. Então notem que o J é fixo, eu estou variando o I. Para o caso do P2, eu vou ter que, isso aqui vai ser igual a P1, P, o I está variando, então seria 1, 2, mais P2, P22, mais P3, então agora o I igual a 3, P3, P32. E o P3 é simplesmente P1, P13, mais P2, P23, mais P3, P33. Então, se a gente incluir agora os valores aqui, a gente vai chegar aqui, π1, ele é igual a quanto? Bom, P11, a gente pode ver que é 1/4, então seria π1 sobre 4, mais P21 é 1/3, então seria π2 sobre 3, mais P31 é meio, então seria π3 sobre 3. E aqui é importante, tem mais uma equação que está faltando aqui, antes de eu continuar, é essa equação aqui, né, que a gente viu que π1 mais π2 mais π3 tem que ser igual a 1, porque a gente tem que o nosso π é uma distribuição de probabilidade, então o somatório de todos os termos tem que ser igual a 1. Então, voltando aqui, então vai ser o π2, vai ser simplesmente P12 seria meio, então seria π1 sobre 2, mais P22 é 0, então seria 0, e mais P23 é simplesmente 2/3 de π3. E π3 vai ser quanto? Vai ser simplesmente π1 vezes P13. P13 é 1/4, então seria π1 sobre 4, mais P23 é 2/3, então seria 2/3 de π2, mais meio vezes π3. E a gente tem que π1 mais π2 mais π3 é igual a 1. Então agora, se a gente resolver esse sistema de equações, nós chegamos à solução. Para resolver esse sistema aqui tem vários métodos, a gente pode usar a eliminação de Gauss ou usar mesmo eliminação direta, porque o π2 a gente pode ver que P12 está aqui que é meio, e aqui vai ser 0 e 0, então esse termo aqui é 0. Opa. Esse termo aqui é 0 também. Então, como a gente vê que a gente consegue isolar facilmente o π2, então basta isolar o π2, joga em π1, acha quem é o π1, joga em π3, e aí resolvendo, a gente vai chegar à solução. Outra maneira de resolver é a gente usar um software para isso.
Então, se a gente usar aqui o software da Wolfram, que a gente consegue resolver online, então o que eu vou falar? O x vai ser o π1. Então, se a gente olhar aqui para a nossa equação, seria quanto? Seria x, que seria o π1. Então, está aqui, x é igual a x sobre 4. X é igual a x sobre 4 mais y sobre 3, que seria o π2, mais z sobre 3. Então, colocando todos os valores aqui, então incluindo as equações e resolvendo, x é igual a 3 oitavos, y é igual a 3 sobre 16 e z é igual a 7 sobre 16. Ou seja, a gente vai chegar aqui, π1 é simplesmente 3 oitavos, π2 é 3 sobre 16 e π3 é igual a 7 sobre 16. Então essa aqui é a solução do nosso problema. Então, fazendo um exemplo numérico, essa aqui é a nossa matriz P. Então, ela é quanto? 1/4, meio, 1/4, que nem a gente viu aqui. 1/4, meio, 1/4. 1/3, 0, 2/3, está aqui. E meio, 0, meio. Então, está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente elevar essa matriz P a uma potência bem grande. Por quê? Porque a gente viu que quando eu elevo essa matriz P elevado a n, quem que era P elevado a n? Ela era a probabilidade de xn, vamos colocar ij aqui só para a gente exemplificar, probabilidade de xn ser igual a j, dado que x0 é igual a i. Ou seja, era a chance de eu sair de i e chegar em j depois de n passos. O nosso πi, a gente definiu ele como sendo o limite, quando n vai para o infinito, da probabilidade de xn ser igual a i. Ou seja, eu não falo quanto que é o x0. Então, se a gente ignorar aqui o x0, seria a mesma coisa. Então, se eu fizer um n muito grande, eu devo convergir para essa probabilidade. Então, se a gente olhar aqui a nossa simulação, eu coloquei n igual a 1000, então eu elevei a matriz a ela, multipliquei por ela mesmo 1000 vezes, ou seja, p elevado a n, e aqui está o valor teórico, que está aqui embaixo, e aqui estão os valores simulados. Então, notem o seguinte, ó, cada uma das colunas, elas têm o mesmo valor. Por que ela tem o mesmo valor? Porque ela independe de x0. Então, esse primeiro caso aqui é a chance de eu chegar no estado 1 depois de um número muito grande de passos. Ou seja, o nosso caso é 1000, mas teoricamente como se fosse o n para o infinito. Então, a gente pode ver que é o mesmo e bateu com o valor teórico. Quando eu faço para o segundo estado, é a mesma coisa, bateu com o valor teórico, e o terceiro também. Então, no fundo, quando a gente faz p elevado a n, a gente nota que a probabilidade de eu chegar no estado, que é definido pela coluna, independentemente de onde eu comecei. Então, por isso que é uma distribuição estacionária. Então, seria o quê? Se eu sair do estado 0, quer dizer, do estado 1 e chegar no estado 1, do estado 2 chegar no estado 1, sair do estado 3 chegar no estado 1. Então, essa probabilidade independe de onde eu comecei no x0. Então, a gente pode ver que o resultado calculado, ele concorda com a nossa simulação, que é elevar a matriz P a elevado a n, onde n é muito grande. Uma observação importante é que nós podemos escrever, na verdade, esse sistema de equações como um produto de matrizes e vetores. Vejam só, a gente definiu que o πj nada mais é que o πi, πj, a gente mostrou esse teorema, então no fundo a gente pode escrever da seguinte forma. Então eu tenho aqui um vetor linha que vai conter os estados π0, π1 e π2, ele nada mais é do que esse mesmo vetor linha, então π0, π1 e π2, vezes a minha matriz de probabilidade de transição, que é simplesmente P00. E se eu multiplicar esse vetor, fizer o produto escalar desse vetor com as colunas, então eu vou ter o quê? Ó? P00 vezes π0, que é o que a gente tem aqui, P1, P10, a gente está aqui, P2, P20, que está aqui. Então, no fundo, esse sistema de equações ele pode ser escrito então como sendo o vetor π, ele é igual a π vezes p. Ou seja, se a gente simplesmente calcular o transposto em todos os lados, a gente vai ter que p transposto vezes π transposto, que é um vetor, nesse caso seria um vetor coluna, ele é igual a π transposto. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que uma equação que AV é igual a lambda V. Então isso aqui é uma equação de alto valor. Ou seja, é a mesma coisa que eu ter p transposto vezes π é igual ao vetor 1 vezes π transposto. Então, na verdade, esse lambda aqui, ele nada mais é do que igual a 1 no nosso caso.
Então, quem que é o π? Então, o nosso π, ele é o autovetor com alto valor lambda igual a 1. Então, no fundo, a nossa distribuição estacionária, a gente pode calcular através da diagonalização dessa matriz. Ou seja, se eu calcular os autovetores e os autovalores da minha matriz de probabilidade de transição, o autovetor com o maior autovalor, que é lambda igual a 1, é a minha distribuição de probabilidade estacionária. E ainda a gente tem que restringir que o somatório de πi de I igual a 0 até infinito tem que ser igual a 1. Ou seja, eu simplesmente calculo os autovalores e autovetores dessa matriz, pego o autovetor associado ao maior autovalor lambda igual a 1 e depois aplico a normalização desse meu autovetor. Como é que eu faço a normalização? Basta eu fazer que o meu VI ele é simplesmente um somatório sobre todos os V's. Então, se eu fizer essa divisão pela soma, então quando eu somo todos os elementos, vai ser igual a 1. Então a gente pode enunciar o seguinte teorema. Para uma cadeia de Markov irredutível e aperiódica com matriz de probabilidade de transição P, se existe uma distribuição estacionária, ela é univocamente determinada por. Então a gente tem aqui uma equação de alto valor, ou seja, a minha distribuição estacionária nada mais é que o autovetor, na verdade é o principal autovetor associado ao maior autovalor lambda igual a 1. E além disso a gente tem que restringir que a somatória de todos os elementos desse autovetor tem que ser igual a 1. Então essa é uma maneira, esse é um resultado que a gente pode usar para calcular essa distribuição estacionária computacionalmente. Então agora se eu quiser calcular, fazer um programa para calcular essa distribuição, basta que eu diagonalize a matriz P e selecione o autovetor associado ao maior autovalor. Então vamos fazer um exemplo como é que a gente faz isso no computador fazendo um código em Python. Considerando novamente então o código que a gente desenvolveu para essa matriz, então a gente tem a matriz P, nós calculamos aqui o valor teórico, a gente fez P elevado a N, e a gente calculou aqui, a gente mostrou que cada coluna, os elementos das colunas são iguais, que vai ser exatamente igual à probabilidade teórica, que a gente calculou pelo exercício. Então, se eu quiser agora usar essa ideia de alto valor e alto vetor, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou simplesmente usar esse np.linalg aqui, que é simplesmente uma biblioteca do NumPy para álgebra linear, para calcular os autovalores. Vejam que eu passo P transposto. Por quê? Porque a gente viu que, na verdade, aqui a gente viu anteriormente que era o P transposto vezes π transposto é igual a π transposto. Então, é o transposto, na verdade. Então, a gente vai calcular usando o P transposto. Vou pegar os autovalores mais próximos de 1. E aí eu vou fazer o seguinte, aí eu vou pegar o primeiro deles. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Então quando eu rodo esse código aqui, só para a gente entender o que está acontecendo, então esse equivals aqui vai me dar os autovalores, e aí eu vou pegar a posição que é o mais próximo de 1, que seria a posição 1 aqui, certo? Que é a primeira, que na verdade seria o primeiro. E aí eu vou pegar só esse daqui, então egv1 aqui, está aqui, e a gente vê que na verdade ele tem uma parte imaginária, mas a parte imaginária é 0. E aí o que eu vou fazer? Então, esse aqui seria o meu π, π dividido pela soma de π, porque é o que a gente viu aqui, certo? Que se eu dividir o autovetor pela soma dos elementos desse autovetor, então eu acabo obtendo um vetor normalizado. E aí é só eu imprimir, então quando eu imprimo aqui, eu vejo que os valores que eu obtive são exatamente iguais aos valores que tinha calculado anteriormente. Então, uma maneira fácil da gente calcular a distribuição estacionária de uma cadeia de Markov é através da diagonalização da matriz de probabilidade de transição. Então, o que eu faço? Calculo os autovalores e os autovetores da matriz transposta, vou pegar os autovetores mais próximos do autovalor igual a 1. Feito isso, basta que eu divida esse autovetor pela soma dos seus elementos, e aí é só plotar. Então está aqui o nosso resultado, e essa é uma maneira bem simples da gente calcular, é muito mais simples até numericamente do que a gente ter que resolver aquele sistema de equações. Como leitura adicional, eu sugiro aqui o livro do Taylor e Carlin e o livro de Sheldon Ross. Esses livros são bastante interessantes porque eles discutem muito bem os conceitos e apresentam diversos exemplos. E além disso, eu sempre gosto de ressaltar que é importante não decorar as equações, mas sim entender os conceitos, porque tudo que a gente viu nessa aula, tudo isso tem um motivo. Então, por exemplo, quando a gente viu que a distribuição estacionária ela é o principal autovetor da matriz de probabilidade de transição, a gente viu que isso tem um motivo de ocorrer, não é por acaso.
Então é importante entender todos os conceitos, entender como simular essas cadeias, entender bem como calcular, e com esse entendimento nós vamos ser capazes de aplicar esses conceitos de cadeia de Markov nos mais diversos problemas da ciência.